Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número tem na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766 e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde, além de acompanhar nosso programa em tempo real, você pode deixar seu comentário aí, aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje vamos falar de um evento que diz respeito a todos que moram e convivem em condomínios, né? Que é bastante comum aqui em Rio Preto, que é a presença de animais e os direitos dos tutores e dos outros moradores do ambiente. Isso porque a Comissão de Direito Condominial da OAB Rio Preto vai realizar no próximo dia 16 de abril, uma terça-feira, uma palestra com a visão jurídica e veterinária sobre o tema. Mais sobre isso, para entender um pouco também desses direitos, falar desse evento, os limites dos animais em condomínio, eu converso agora com a coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB Rio Preto, a advogada Cleide Camareiro. Doutora, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Bom, vamos começar. Por que surgiu a ideia de fazer um evento voltado a condomínios e animais, doutora? Maravilha, Alexandre. Em primeiro lugar, obrigada pelo espaço aí para a divulgação do evento. É muito importante esse apoio tanto para nós da OAB como para todo o público em geral. A ideia surgiu num bate-papo meu e do Dr. Rafael Azevedo, que é o coordenador da Comissão de Direito Ambiental, na importância de a gente trabalhar com conscientização com relação aos animais, que hoje é um dos pontos mais nevrálgicos aí dentro dos condomínios, né? E aí a gente pensou em trazer um nome aí de expressão na área condominial, que é a doutora Alessandra Brava, uma advogada de Campinas, que ela vai se dirigir aqui para a nossa comarca para fazer a explanação. E nós vamos tratar tanto de forma jurídica esse aspecto, como trazer os direitos e os deveres desses tutores, a abrangência desses deveres, até onde os síndicos podem ir, até onde os moradores podem questionar, exigir os seus direitos, porque a gente tem duas populações dentro de condomínio. Quem quer ter o animal de estimação, quem não quer ter o animal de estimação, e o animal no meio disso tudo, que também tem que ser preservado, que ele é um sujeito de direitos, é um sujeito de deveres, e a gente tem a legislação ambiental aí que é bem severa com relação aos crimes de maus tratos, e para abranger todas essas responsabilidades, a gente discutindo e falou assim, não, a gente precisa trazer esse tema com uma pessoa de renome, a doutora Juliana também, doutora Juliana Palária, que é médica veterinária, tem atuado na causa para a conscientização do que esses animais precisam, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses animais nas áreas comuns, o dever do tutor, vai abordar também a questão do animal comunitário, que hoje em dia tem sido muito questionado nos condomínios, a presença dos animais soltos, os direitos e os deveres desses tutores que cuidam desses animais, como eles podem realizar essas obrigações junto à Prefeitura Municipal, porque a legislação ela traz todas essas matrizes de responsabilidades. E como a gente, na Comissão de Direito Condominial, a gente reverbera essa situação das reclamações, da necessidade de constante trabalhar a orientação com relação a esses pets, com relação aos proprietários, aos tutores e à administração do condomínio, a gente trouxe esse assunto para que a gente possa abordar de uma forma muito ampla esses itens. Tá? Então, a gente vai oferecer para o público que a gente quer levar para esse evento um welcome coffee para que todos se sintam bem acolhidos ali e possam ouvir a explanação das doutora Alessandra e da doutora Juliana. Muito bacana. A gente tem até um folder aí, a gente vai falar mais, vamos só dar um serviço aqui do evento, que é a palestra Animais em Condomínios, Visão Jurídica e Veterinária. Está aí o folder, é no dia 16 de abril, uma terça-feira, 7 horas da noite, e precisa fazer lá na sede da OAB, né, ali perto do shopping, do Rio Preto Shopping, e precisa fazer inscrição, né, doutora? Mas depois a gente vai deixar o telefone aí na tela,
que é pelo WhatsApp da OAB para fazer essa inscrição. Bom, o tema é bastante amplo, acho que afeta bastante gente. Vamos começar do princípio. Tem alguma regra geral, uma lei geral que regulamente a presença de animais em condomínio, ou cabe exclusivamente ao condomínio, em assembleia, enfim, em comum acordo ali entre os moradores, definir se pode ter animal e se pode, o que não pode, as regras de convivência? Ou tem uma regra que dá uma, vamos dizer, uma constituição aí? Não, maravilha. A gente tem legislações esparsas. Hoje existe um projeto de lei para regulamentar essa questão de uma forma mais generalizada para os condomínios, mas ainda não foi sancionada. Então, o que a gente utiliza são as fontes do direito. O Código Civil, a legislação penal, a legislação estadual que regula a matéria. E aí os condôminos, eles podem regular, sim, internamente, desde que não ultrapasse os limites da legislação. Né? O que eu não posso hoje, não tem espaço nos condomínios, proibir o direito do proprietário, do morador, de ter um animal. Então, isso não pode. Um condomínio não pode proibir, não pode ter animal nesse condomínio. Não, de forma Nem alguma. se a maioria esmagadora... A não ser que seja um animal que é impossível convívio social dele, certo? Então, as únicas possibilidades de restrições de direitos do proprietário é quando se trata de uma questão antissocial. A raça reconhecidamente agressiva não é proibida, tem os limites para transitar, focinheira, tudo mais, desde que o animal seja realmente agressivo. Não é tão somente por ser uma raça que tem o conhecimento de ser agressivo. Então, os condomínios eles têm os limites de regular as regras internas dele, desde que não cerceie o direito de ter o animal. Por exemplo, antigamente a gente via nas convenções que os animais tinham que ser carregados no colo. Né? Isso não tem mais cabimento se exigir isso na atualidade, porque hoje o animal ele é um ente que coabita. Né? Ele coabita com as pessoas e com o ambiente condominial. Então, assim, você tem que... o animal tem que andar na coleira, próximo ao corpo do tutor, pode descer no elevador. De via de regra, os condomínios que tem um único elevador, não pode cercear o animal de utilizar. Mas tendo 2 elevadores, pode falar assim, olha, por aquele elevador ali que se desce o animal, o pet, para que aqueles que não querem... A gente tem muitos casos de fobia de animais. Né? Então, a gente tem que ter o respeito àquele que também não pode estar no convívio. Né? Então, esses limites de regulamentação podem ser feitos pelo condomínio, sim. Olha só, eu achei que se fosse votação poderia proibir, então não pode, né? Não. Aí você extrapola o direito. A gente tem muitas decisões dos tribunais nesse sentido, revertendo decisões de assembleia de proibições, exatamente. Doutora, bom, quando a gente está falando de animal em condomínio, basicamente acho que é cachorro, né? Porque gato não sai do apartamento, não dá trabalho, passarinho dá também. Passarinho, bom, tem passarinho, papagaio que fica gritando o dia inteiro ali. O animal silvestre ele tem uma legislação específica, né? O condomínio ele pode exigir a certificação do animal. Né? Tem pessoas que têm cobras, aquelas pitons, tem o papagaio, né? São animais que são regulamentados pelo IBAMA. Sim, e aí o condomínio pode exigir a certificação do animal. Doutora, quais são para a senhora que lida aí diretamente com o direito condominial, as principais reclamações que as pessoas têm, tanto os donos os tutores, enfim, dos pets, dos animais, quanto as pessoas que não têm? É latido, é barulho, é sujeira? Quais são as reclamações? Acho que os top 10 aí são os barulhos, né? O excesso de latido e a sujeira, né? Que o animal, às vezes... Aí não é o animal, né? É o tutor. É a falta de educação do tutor de deixar o ambiente condominial sujo. Então, o excesso de barulho e o animal que faz o dejeto e o tutor não realiza a limpeza. Porque até a urina do animal tem que ser limpa, certo? Porque o condomínio nem sempre tem um faxineiro ali 24 horas para esse ambiente. A gente tem situações de que o tutor, descendo do elevador, deixa o animal urinar e não realiza a limpeza. A limpeza tem que ser imediata. O tutor que está transitando com o animal, ele tem que portar os itens de higiene do local. Né? Então, ele tem esse dever, tem essa responsabilidade. Né? E com relação aos excessos de barulho, os animais muitas vezes ficam sozinhos. E o ambiente do animal ele tem que ser cuidado, ele tem que ser zelado, porque ele também tem que ter um bem-estar. E decorrente de situações de excessos,
pode ficar caracterizada a questão dos maus tratos. O que a gente, enquanto advogados de condomínio, tem feito é orientado os proprietários, os tutores que deixam os animais que causam esse excesso de ruído, de que tome as medidas para que o animal se acalme, para que, se for o caso, ele esteja acompanhado. Existem até terapias hoje para animais, para que viva no ambiente condominial sem que cause essa perturbação. Porque todo mundo tem o direito de ter o sossego em sua própria residência. Né? Então, a gente orienta para que, olha, busque um apoio, um médico veterinário, né? Que aí a doutora Juliana vai abordar isso de forma muito didática na palestra. O que pode ser feito nessas circunstâncias, né? Porque o animal precisa desse cuidado. Sim. Então, ter o animal é ter responsabilidade. E viver em condomínio é respeitar o espaço do próximo. E tem o que fazer quando o cachorro late o dia inteiro? Porque eu conheço um caso de o cachorro fica na sacada e ele fica latindo, mas não é porque ele está sofrendo maus tratos. Passa carro, ele late. É um cachorro agitado. O que fazer nesses... O médico veterinário vai ter uma orientação adequada. Tem sempre uma solução. Tem sempre uma solução. Né? Às vezes o ambiente que ele está ficando é estressado. É estressante. Às vezes ele não poderia estar ali. Não poderia deixar ele não poderia estar ali, né? Exatamente. A gente já teve casos de um animal pular da sacada, né? E vira óbito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o animal dentro da unidade residencial. Teve uma unidade aqui em São José do Rio Preto que pegou fogo num ar-condicionado. Os tutores deixaram o ar ligado em razão do excesso de calor que a gente teve. O animal veio a óbito. Né? Então, assim, o tutor tem essa responsabilidade integral sobre o animal dele, nas áreas comuns e na área privativa. E em nenhum lugar que ele esteja, ele pode causar perturbação a ninguém. Tanto aos que ali vivem, como a própria administração do condomínio, né? É como se fosse... É um ente, né? Então, assim como o morador tem a responsabilidade, o animal morador tem um tutor que tem essa responsabilidade. Em relação à questão sanitária, por exemplo, o condomínio pode exigir, por exemplo, certificação de vacinação, enfim, de histórico de doença, alguma coisa assim? Pode exatamente pelo fato do animal transitar pelas áreas comuns. Já tive casos aqui no centro, condomínio aqui no centro, que o animal mordeu, ele estranhou a pessoa e mordeu. Então, ele tem que estar vacinado, né, corretamente, para que todos ali que vivem naquele ambiente com o animal tenha segurança de que não vai ser transmitida doença, a raiva, carrapato, né? Então, estar em dia com as obrigações do animal é um dever do tutor. E o condomínio pode solicitar isso a qualquer tempo. Tá? Legal. Questão de deixar animal solto nas áreas comuns, principalmente, vamos dizer, edifício ou até condomínios horizontais que tem área verde, pode soltar o animal? De forma alguma. O animal ele tem que estar sempre restrito à sua unidade e ele pode transitar em qualquer lugar, desde que acompanhado na coleira, né? Isso porque se existir a regra, né? Claro, tem condomínios que já liberaram essas regras, flexibilizaram essas regras, e outros condomínios que, de forma, eu diria, até mais inteligente, criaram o espaço pet, que é um playground, para que os animais possam estar ali livremente transitando. Espaço fechado, né? Isso, cercado, exato, para que ele tenha segurança de estar ali, não se submeter a nenhum tipo de atropelamento, nenhum tipo de estranhamento com outro morador. Então, os condomínios ele têm buscado esse mecanismo para que aquele animal que é um morador das unidades, do residencial, ele também seja bem acolhido ali. Porque quanto mais atividade para o animal, menos estressado ele vai estar. Menos incômodo ele pode gerar. A senhora falou no começo da nossa conversa de animal social. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é animal social. De apoio emocional. Não, social, comunitário. Comunitário, desculpa. Isso, tá. O animal comunitário ele é regulado por lei. Existe uma legislação no nosso estado de São Paulo, aqui de 2008, que regula a presença desse animal. Só que não é simplesmente alimentar, colocar um potinho de água, um potinho de Mas o que é o animal comunitário? É um animal que ele não tem um dono em específico. Ele apareceu ali no condomínio. Ele apareceu ali e as pessoas cuidam dele. Né? Então, as pessoas alimentam. Só que esse animal ele não pode estar ali sem um responsável. A legislação também prevê que o animal tem que ter um responsável. Esse responsável tem que estar cadastrado na secretaria da prefeitura, porque ele tem que ter um tutor. E esse tutor tem as responsabilidades das vacinações, da alimentação, de não faltar. Mesmo que ele fique solto 24 horas ali, uma pessoa tem que... Porque diferente do animal comunitário, é o animal abandonado. O animal abandonado é aquele que está lá, sujeito a quando a pessoa quiser alimentar, sujeito a quando alguém for dar uma vacina. Então, o animal que está sujeito, ele é um animal abandonado. Agora, o animal que tem um cuidador, que tem um tutor, ele tem que se responsabilizar por aquele animal.
Agora, o que os condomínios estão buscando é um desfecho para essa situação do animal comunitário nas áreas comuns, porque tem aquele grupo que, olha, o animal, vamos dar um exemplo de gato, tá? Mas existem também os cachorros. O gato fica ali, é alimentado, ninguém leva esse animal para castração, ele continua em vários ciclos aí de gestação, aquele excesso, aí vai gerando um excesso, né? Por isso que tem que se ter um tutor responsável. E aí entra importante parceria entre condomínio e as ONGs, né? Que tem esse olhar técnico, esse olhar veterinário para o animal ter um cuidado. E o condomínio também tem responsabilidades. Olha, esse animal de fato é abandonado? Esse animal de fato é abandonado. Ele precisa de um lugar. Ele não pode ser sujeito a um acidente, sujeito a não ter uma alimentação adequada. E aí surge o papel fundamental das ONGs aí, que trabalham nesse sentido para fazer o acolhimento, dar o suporte, e o condomínio também ter a responsabilidade de dar essa devolutiva. E nessa modalidade animal comunitário, acho que o gato deve ser mais comum, né? Porque, enfim, ele é mais independente. Eu tenho um condomínio que tem um cachorro comunitário, que é um labrador, que foi abandonado por um morador, e já está com 15 anos o cachorro, então já é um cachorro bem velhinho, ele fica na portaria do condomínio. Já é funcionário, ele né? Já é funcionário. Põe o crachá o pessoal ali. vai até uniformizar ele. Então, ele é um cachorro que foi adotado pela administração porque houve um abandono há muitos anos atrás. E esse animal ficou ali, se afeiçoou e ele recebe alimentação do condomínio, o próprio condomínio que cuida dele, né? Ele é reconhecidamente dócil, é um animal que convive ali, coabita 100% em paz ali com a comunidade condominial naquele local ali. Aproveitando o tema condomínio e abandono, o que um condomínio deve fazer se enfim, os proprietários mudam e largam, de repente, sem nem ninguém ver, larga ali ou o gato ou o cachorro, porque não tem para onde levar? Sim, isso é abandono, né? Isso aí é crime. É crime. É classificado pela legislação federal como crime de maus tratos. Eu oriento a administração, lavrar o boletim de ocorrência, o corpo de bombeiros ou a polícia ambiental, ele faz o acolhimento. Eu tive um caso que a pessoa abandonou o animal dentro do próprio apartamento que era alugado. O animal veio a óbito. Né? A polícia, quando chegou, a polícia ambiental, o animal já estava em estado de sofrimento final. Então, assim, isso é uma crueldade. Né? Então, a pessoa tem que responder. O condomínio tem os dados de quem morou ali, ele tem que lavrar a ocorrência policial para que seja apurada a responsabilidade criminal daquele que cometeu o abandono. Doutora, a questão de limite de animais por unidade, isso não pode proibir de ter, mas o limite pode também ou não? O condomínio, ele é responsável por manter os ambientes salubres, né? Eu tive um caso aqui em Rio Preto de um condomínio que já estava com mais de 90 unidades de animais, né? Ele fez um canil, né? Era uma casa de 100 metros quadrados num condomínio. Tinha 90 animais? 90 animais. Numa casa? Numa única unidade. Exato, eram filhotes. Né? Então, aquilo gera um excesso de barulho. E aí, qual foi o procedimento? Primeira coisa, orientar o condômino, olha, isso está causando perturbação, tem o cheiro do animal, o excesso de latido, e estava incomodando todos os vizinhos. Chamamos a vigilância sanitária. A vigilância sanitária esteve no local, fez um auto de infração, porque além da condição insalubre, os animais também estavam em condição de maus tratos ali, porque pelo excesso de animais caracteriza também o crime de maus tratos. Então, o primeiro passo é fazer a orientação e no excesso, vigilância sanitária. E aí o excesso ele é proporcional, né, ao tamanho, né? Não tem como a gente classificar, olha, 2 animais é muito, 3 animais é muito. Às vezes, 2 animais de grande porte num apartamento pequeno pode caracterizar também o estresse do animal. Todas essas circunstâncias têm que ser levadas em consideração. No começo da entrevista, a senhora falou que não pode proibir a raça, mas e o tamanho? De repente, tem um animal muito grande, um Rottweiler, por exemplo, não pode? Não pode. A questão é o ambiente ser adequado para o animal, adequado né? para o animal, exato. Né? Desde que não caracterize maus tratos, exato, né? Exato, né? Aqui eu fiz um levantamento antes de vir para cá. Hoje, nosso município tem mais de 1.400 condomínios legalizados, né? Então, você imagina, numa seara de 1.400 condomínios, vamos colocar cada condomínio com 100 apartamentos e pelo menos 30 apartamentos com animais, né? Então, a gente está falando de uma infinidade de responsabilidades. Então, o nosso objetivo aí é esgotar o conhecimento, né? Não esgotar, porque nunca vai ser esgotado. Sim. É uma célula viva, né, que está em constante modificação.
mas levar esse trabalho aí para buscar essa conscientização individual de cada um. E dentro de um universo desse, a gente está tratando dos temas mais óbvios que a gente consegue imaginar, Exato. mas deve ter coisas aí que a gente nem imagina, conflitos que a gente nem imagina a causa, o motivo, né? Com certeza. Brinquei com você no começo dos 5 Cs de condomínio, né? Cachorro, criança, calote, carro e cano. Então, são os maiores problemas de condomínio, né? Então, o animal, ele se encontra inserido nesse mecanismo também. Doutora, a gente está falando de condomínios. Aí a senhora me explicava que tem uma diferença de condomínios para loteamento fechado, que aí não caracteriza um condomínio, caracteriza uma associação. As regras são as mesmas? Elas se equiparam, sim. A formação jurídica de cada um ela é distinta na legislação, mas as regras se equiparam. Eu posso aplicar as regras condominiais dentro do meio do loteamento fechado, desde que não implique em cerceamentos, né, e tudo mais. Porque as áreas internas do loteamento fechado, elas são de domínio público, como eu te comentei com você no início. Então, e até pedir para a senhora esclarecer, já que a gente tocou nisso, o que diferencia um condomínio de um loteamento fechado? Não é o tema aqui da nossa conversa, mas é que é um assunto interessante para as pessoas conhecerem aí. Maravilha. O condomínio edilício, ele é instituído em cartório de registro de imóveis. O loteamento fechado ele é feito através de uma legislação de parcelamento de solo, onde o incorporador, o construtor, o empreiteiro que vai constituir aquele loteamento ali, ele faz negociações com a prefeitura para que aquelas áreas internas, as vias de circulação, as áreas institucionais de lazer, elas sejam de domínio público. E aí tem a contrapartida do dever daquele loteamento fechado cuidar dessas áreas para o município. Então, ele tem o direito de controlar o acesso de quem entra e de quem sai, mas as áreas internas são de domínio público. Então, se recolhe o IPTU naquelas áreas, não existe uma fração ideal. São lotes, né? E dentro de um condomínio fechado, não. Eu tenho uma matrícula fechada, que ela é desmembrada em várias matrículas e todos pagam o IPTU daquela área total. Perfeito. A senhora falou que Rio Preto tem 1.401. Condomínios legalizados. São instituídos com CNPJ. E a gente tem vários condomínios aqui na nossa cidade, que é de conhecimento da gente que trabalha no dia a dia aí com o direito condominial, que estão em fase de regularização. E eu não digo condomínios novos, tá? Condomínios antigos, de 50, 60 anos de instalação no nosso centro, em outros distritos aqui da nossa cidade, né, periféricos, que ainda estão em vias de regularização. Ou seja, nem tão desmembradas as unidades, é uma matrícula só. Exato, isso daí é bem complexo. Eu tenho situações aqui com um laudêmio aqui no centro da nossa cidade, que é um regime instituído tributário muito antigo, que a gente tem que desafetar esses imóveis para poder fazer a regularização de cartório de imóveis. É bem complexo. Legal, gente. Está aí a doutora Cleide Camareiro, que é coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB Rio Preto, falando desta palestra Animais em Condomínios, Visão Jurídica e Veterinária. Eu vou pedir para o FOC pôr aí o serviço. Vai ser no dia 16 de abril, terça-feira, às 7 horas da noite, na sede da OAB Rio Preto, aberto a todo mundo, né, doutora? Quem quiser participar, não é para advogado ou síndico. Não. É totalmente aberto. A gente convida aí a toda a população para que esteja conosco lá nesse dia, para que a gente possa esclarecer dúvidas, abordar os temas, tomar um café ali e poder digladiar esse assunto que é tão importante para nós aí ser difundido. Tem um WhatsApp aí para fazer a inscrição, só acho que é só mandar uma mensagem, doutora. Tá aí o número, é o 988. Peraí que agora eu não estou enxergando ali eu vou ver aqui, mas é o WhatsApp da OAB, é o 988286756, né? Isso. Lembrando que o evento é gratuito, né? E é aberto aí a toda a população. A gente espera levar vários síndicos para que possa compartilhar as experiências, administradores e os moradores de condomínio no geral. E também as ONGs, né, daqui da nossa região, para que a gente possa debater de forma bem produtiva o assunto. Bom, doutora, eu quero agradecer a senhora. Se quiser falar mais alguma coisa, vai ter a palestra da doutora Alessandra Bravo, que é advogada condominialista, animalista. Exato. Hoje tem especialidade para tudo, né? E a doutora Juliana Palária, que é médica veterinária, que também vai falar, acho que mais das questões saúde do animal, aí. Né? São duas especialistas. A doutora Alessandra vem de Campinas para abordar esse tema com a gente. E a doutora Juliana Palária é da nossa região e também tem trabalhado bastante nesse nicho aí com a gente.
Legal. Algum tipo de animal é proibido em apartamento? Ou não? Não. Tem gente que faz até animal exótico, né? Tem gente que cria aranhas. Aí o condomínio tem o direito de fiscalizar o local, né? A certificação desse animal. Pode entrar e olhar. O síndico tem esse poder de quero olhar. O síndico ele tem o poder de fiscalizar, né? Ele tem, então, esse poder de fiscalizar ele é amplo, desde que não caracterize invasão. Claro, tem que ter prévio agendamento, comunicação e um justo motivo para que a situação. Olha, eu tenho realmente uma piton. E aí, qual é o cuidado que você vai ter com esse animal? Não, eu tenho o aquário dela, aranhas. E hoje isso é muito comum, né? Iguanas. Sim, iguana. Tem muitas pessoas que criam esse tipo de animal. Mas tem que ter a certificação, tem que apresentar. Bom, tem tanto que recentemente teve aqui com a gente um veterinário que é especialista, só mexe com animais exóticos. Não mexe com cachorro, só com animais tem coelho, exóticos, né? Tem vários tipos aí que o pessoal tem optado por criar como pet mesmo, né? Tem até porco. Né? Então, hoje a afeição do pet é individual de cada um, né? Mas o cuidado tem que ter. Legal. Doutora, quero agradecer a senhora. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar o convite aí, repetir a data, para a gente reforçar que eu acho que o tema é bastante pertinente, principalmente porque temos 1.500 condomínios aqui em Rio Preto. Deve ter muito conflito aí. Eu quero agradecer, reiterar aqui o agradecimento em nome da OAB, da Comissão de Direito Condominial, também da Direito Ambiental, do Dr. Rafael, que a gente pensou nesse evento juntos aí, e reforçar o convite aí a toda a população, para que venha debater aí conosco, dia 16 de abril, às 19 horas, na Casa do Advogado, que também é a Casa da Cidadania, e está aberto a todos ali, tá bom? Vai ser um evento gratuito, e a gente espera colocar o maior número de pessoas ali para que possamos abordar de forma bem ampla o assunto. Vai ter transmissão pela internet? De repente alguém quiser acompanhar virtualmente? Não é simultâneo, não. Vai ser só presencial. Só presencial. Depois a gente só divulga os flashes do evento. Tá joia. Doutora Cleide, obrigado, viu? Um abraço ao presidente Henri Atic, que está sempre colaborando aqui com a gente também. E bom evento para a senhora e convite fica aberto aí a toda a comunidade. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E sempre lembrando que você pode enviar sugestões para a gente, mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser, para o nosso WhatsApp, está aí na tela o número, e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, Wagner Bueno, GC do Renato Foch, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu!